Fala, galerinha, bom dia. Então vamos lá, galerinha. Agora vamos dar continuidade à nossa parte, né, de dilatação dentro da matéria ainda de dilatação dos sólidos. Agora vamos falar da nossa dilatação volumétrica, né? Nós já falamos da superficial, nós já falamos da linear, falamos das suas particularidades e agora vamos falar da volumétrica. Então, volumétrica, quando que a gente vai ter um tipo, né, de dilatação volumétrica? Vamos imaginar, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um cubo, isso aqui é um cubo, beleza, isso é um cubo. E aí o que vai acontecer? Nesse nosso cubo, né, a gente vai aquecer esse cubo e aí vai acontecer isso aqui com o nosso cubo, né? Quando a gente aquece essa brincadeira aqui, tá? Vai acontecer isso com o nosso cubo. O nosso cubo vai aumentar, porém o nosso cubo não vai aumentar apenas em uma direção. Ele vai aumentar tanto na questão da altura, como na questão do comprimento, como na questão também da largura. Então, quando a gente trabalha com a parte linear, a gente vai considerar apenas que a gente vai ter uma dilatação para um dos lados, ou seja, uma dimensão. Quando a gente começa a trabalhar a parte de dilatação superficial, o que está acontecendo? Quando a gente tem a dilatação superficial, a gente está variando, ou seja, está dilatando em duas dimensões. Aqui não, na volumétrica nós já vamos considerar ela dilatando-se em três dimensões, tá? Ou seja, na largura, no comprimento e na altura. Beleza? Tranquilo? Então, levando em consideração a nossa fórmula de dilatação volumétrica. Nossa dilatação volumétrica nada mais é do que essa variação é igual ao volume inicial vezes um gama vezes a nossa variação de temperatura. Qual é a grande questão aqui, Wanderson? O nosso gama, assim, né, como o nosso querido superficial. Quando a gente tinha a questão superficial, a gente multiplicava por 2A. Aqui, quando a gente, né, quer o nosso gama, é nada mais, nada menos do que 3 vezes o valor do nosso coeficiente de dilatação linear, tá? E aqui, a mesma coisa que a gente viu, né, lá na nossa dilatação linear, na dilatação superficial, agora a gente também vai ver a questão do gráfico na dilatação volumétrica, em que a nossa tangente de W, né, nossa tangente de W nada mais é do que volume final menos volume inicial sobre temperatura final menos temperatura inicial. Quando a gente faz isso, nada mais é do que ΔV sobre Δθ. Só que quem é o nosso ΔV? O nosso ΔV a gente já está vendo ali em cima que é V0 vezes o nosso gama vezes a variação de temperatura. E aí nós vemos aqui, ó, isso aqui é o nosso gama vezes o volume inicial. Assim como a gente também viu isso no linear, que era o alfa, vezes o L0, assim como a gente também viu no superficial, que era o nosso beta vezes o A0, tá? Aqui a gente vai ter na dilatação volumétrica. Agora, nós iremos falar da dilatação dos líquidos. Já finalizamos agora, né, com a dilatação volumétrica dentro de sólido. E agora vamos falar da dilatação dos líquidos, né? O que tem de diferente na dilatação dos líquidos? Primeira coisa que a gente vai falar da dilatação dos líquidos é o seguinte. Essa variação de temperatura dos líquidos, né, que vai ocorrer uma certa dilatação, a gente sempre vai considerar essa dilatação como uma dilatação volumétrica, tá? Mas por que a dilatação dos líquidos a gente vai considerar como uma dilatação volumétrica? Simples, porque esse líquido ele sempre vai assumir a forma de quê? Do recipiente onde ele vai estar contido, ou seja, do recipiente que o contém. Por exemplo, quando a gente tem a situação sólida, quando a gente tem sólido ele tem
né, ele tem o seu formato, ele tem a sua característica bem definida, né? Quando a gente tem a questão do líquido, o líquido, o que acontece? O líquido, ele vai ter o volume, né, ele vai ter o volume, a forma, né, do recipiente que o contém. O que já também não acontece com o gás. O gás já não vai acontecer em relação a isso. Então, dentro da dilatação, a dilatação dos líquidos é aquela em que a gente vai trabalhar a parte de dilatação volumétrica. Por quê? Porque ele, né, assume a forma do recipiente em que ele vai estar contido. Beleza? Então ele não tem uma certa direção, um certo sentido para seguir. Ele vai simplesmente ver, né, ele vai se encaixar no perfil, ou seja, no formato do recipiente que o contém. Beleza? Quando nós falamos também da dilatação do líquido, tá, ocorre muitas das vezes um erro. Que erro é esse, Wanderson? Simples. Quando a gente fala de dilatação do líquido, a gente está falando do líquido na parte volumétrica, porque ele vai ficar em um recipiente que vai contê-lo, né? E nesse recipiente ele vai assumir a forma desse recipiente. E aí, toda vez que a gente fala em dilatação desse líquido, a gente acaba esquecendo de levar em consideração o quê? Você aumentando o grau de agitação das moléculas, né, você vai ocasionar uma dilatação desse líquido. Porém, né, na maioria das vezes nós esquecemos do recipiente que o contém, tá? Então, quando nós temos essa seguinte situação, mais à frente a gente vai estudar, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção com relação a isso. Por quê? Se você esquenta, tá? Se você esquenta, claro, teremos que levar em consideração qual é o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente em que está contido o líquido. Sim, teremos que levar. Teremos que ver a qual variação de temperatura isso ocorreu para ver o quanto dilatou? Sim, mas nunca poderemos esquecer disso, tá? Outra forma também, por exemplo, nós temos que saber que os valores do coeficiente, né, de dilatação dos líquidos, né, são bem maiores do que o coeficiente de dilatação dos sólidos, né? Por exemplo, o valor dos coeficientes dos líquidos são na ordem de 10 a menos 3, tá? Então vamos botar aí 0,003, né, 0,001. E aí, quando você chega em relação aos de sólido, você vai ter 0,000001. Beleza? Então, são bem maiores. Por que, Vanes? Tem explicação para isso? Tem explicação para isso. Então, Vanes, qual seria a explicação? Vamos pensar o seguinte, se a gente está no estado sólido, né, o espaçamento entre essas moléculas é bem curto. Se esse espaçamento entre essas moléculas ele é curto, isso quer dizer que o grau de agitação dessas moléculas é baixo, né? A partir do momento em que ocorre essa mudança de estado, por exemplo, do sólido para o líquido, o que vai acontecer? O espaçamento dessas moléculas é maior, ou seja, o grau de agitação dessas moléculas é maior. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai ter uma maior amplitude de agitação, tá? Tendo essa maior amplitude, ele vai gerar, ou seja, um aumento, né? Ou seja, tem um coeficiente de dilatação maior. Por quê? Porque ele vai ter uma amplitude de movimentação entre as suas moléculas bem maior do que ele teria na parte sólida, ou seja, no estado sólido. Então quer dizer que no gasoso vai ter, se tivesse, por exemplo, um coeficiente de dilatação, seria maior por causa dessa agitação de moléculas? Sim, é exatamente isso que aconteceria. Beleza? Então, como a gente fala dessa situação de líquido, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um líquido, né? E esse líquido está dentro de um recipiente, né, que o contém. E aí eu vou ceder calor, né? Vou aumentar o grau de agitação das moléculas, né, desse recipiente e também desse líquido que está contido nesse recipiente. À medida que o tempo vai passando, eu vou aumentando esse grau de agitação das moléculas. E aí ali em cima, se vocês repararem, nós temos o nosso ladrão. O que é o ladrão, Wanderson? Ladrão nada mais é do que um dispositivo para, se, né, ultrapassar aquele limite ali, esse extravasamento de líquido vai sair por esse orifício, tá? Então a partir dali você não consegue botar mais líquido nenhum. Ele sempre vai passar por esse ladrão e vai cair dentro de um frasco, um recipiente.
Beleza? Então aí o que acontece? A gente erroneamente, né? Erroneamente, quando a gente aquece, tem essa situação, vaza, né? Extravasa, o líquido cai nesse recipiente, a gente vai achar o seguinte: bom, olha só, eu tenho um recipiente, aqueci, então toda a água, né, que eu fizer ali, que eu aquecer, que eu ceder o calor e aumentar esse grau de agitação, vai fazer com que extravase esse líquido. Esse líquido que extravasou, eu vou considerar que é o meu, no caso, a quantidade, né, de água ou de líquido que estivesse ali, que foi cedido calor, aumentou a temperatura, que dilatou. Então, essa quantidade que sai pelo ladrão é a quantidade realmente que, ou seja, o delta, no caso o delta V, que é a variação de volume do meu líquido. Como eu já havia falado no início, erroneamente. Ah, Wanderson, erroneamente? Mas por que isso? Pensa o seguinte: à medida que você, né, à medida que você tá lá, ó, bonitão, né? Então você tem aí o seu recipiente, e aí você tem esse recipiente até aqui de líquido. Tá aqui, ó, suave de líquido. Aí você vem e faz o seguinte: você aumenta, cede calor lá, ó. Cede calor, cede calor, cede calor. E aí vai aumentando, não vai aumentando? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Beleza. Esse valor a gente está levando em consideração como só o líquido, tá? Estivesse, né? Como só o líquido estivesse expandindo volumetricamente. Mas na verdade a gente está esquecendo de um detalhe. Então quer dizer que só o líquido vai se dilatar? E esse sólido aqui, ou seja, esse recipiente que contém o nosso líquido, ele também não dilata? Beleza? Então a gente tem que prestar atenção com relação a isso. Então esse líquido que está aqui, tá? Ele não é totalmente o valor do líquido, né, que dilatou, e sim parte desse líquido. Então, vamos lá. Erroneamente, algumas pessoas vão pensar que esse líquido que extravasou é a variação do mesmo, como não é, tá? Agora, chamaremos o líquido recolhido na dilatação, né, aparente do líquido. Por que aparente, Wanderson? Porque aparentemente, se eu aqueci e aquela parte saiu, na minha cabeça, né, na minha cabeça, aquilo ali foi a dilatação real, né? Foi a dilatação real daquele líquido. Mas agora você já sabe que aquilo não é a dilatação real. Aquilo é a dilatação aparente. Então, ó, ΔV, ou seja, a dilatação realmente do líquido, é essa dilatação aparente, que é que sai pelo ladrão e vai para aquele recipiente, mas a variação também de quem? Do recipiente que contém o líquido, tá? Porque ele dilata. Pensa na seguinte situação: você tem um recipiente, tá? Você tem um recipiente. Tá aqui o recipiente, ó. Tá aqui, bonitinho o recipiente, ó. Tá aqui. Então, tá nessa altura aqui o recipiente, ó. Tá, o líquido tá aqui. Vamos levar em consideração, né? Vamos levar em consideração que só o líquido vai sofrer, tá? Essa variação de volume. Só o líquido. Então, se só o líquido vai sofrer, concorda comigo que vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho uma altura H1, aqui eu vou ter uma altura H2, sendo que H2 é maior do que H1. Confere? Beleza. Então aí, H2 maior do que 1. Isso levando em consideração que o meu recipiente não dilatou. Agora vamos pensar o seguinte: eu tenho o mesmo recipiente, tá? Eu tenho o mesmo recipiente a uma altura H1. E aí eu vou ter o seguinte: botei o meu recipiente, aqueci ele, e aí depois de um tempo eu reparei o seguinte: eu aqueci e a minha, né, aqueci a uma determinada temperatura, e quando eu reparei, né, quando eu olhei novamente, eu vi que H2 continuava na mesma altura que H1. Então H2 igual a H1.
Então, peraí, tem alguma coisa de errado? Não, não tem nada de errado. O que aconteceu? À medida que foi ganhando temperatura, tá? Foi dilatando o líquido? Foi. Porém, também foi dilatando o quê? O recipiente. Ou seja, acabou que o meu recipiente dilatou de uma certa forma e o meu líquido também de uma certa forma, em que depois desse tempo, né, dessa medição dessa temperatura, eles continuou na mesma altura. Beleza? Então, essa é uma situação possível. Agora, essa situação aqui, em que eu não estou levando em consideração, né, a expansão do recipiente que eu contém, isso é errado. Tá bom? Então, ó, olha o que acontece. Quando eu resolvo isso aqui, o que vai acontecer? Esse gama aparente, que é o nosso coeficiente de dilatação volumétrico aparente, ele vai ser o do líquido menos do recipiente. E aí eu já me dá direto quanto de líquido que vai ser extravasado. Tá? Então eu quero a quantidade de volume de água ou de um líquido que esteja ali, e eu quero saber diretamente qual é a variação, né, a quantidade de água que vai para aquele ladrão. Pronto, eu pego aqui, ó, faço aparente é igual ao do líquido menos o do recipiente, que aí eu já vou saber a quantidade exata que vai vazar pelo ladrão. Beleza? E agora mais um assuntinho que nós já vimos anteriormente, tá? Nós já vimos, não vimos a fundo, quer dizer, vimos a fundo, mas não tão a fundo assim, mas agora a gente vai entender melhor com relação à nossa dilatação anômala da água. Nós já vimos que numa certa temperatura, ou seja, entre 0 e 4 graus Celsius, né, a maioria das substâncias, quando elas passam do estado sólido para o estado líquido, né, o que acontece com o volume delas? Normalmente o seu volume aumenta. Nós já acabamos de ver isso aqui, né, com relação quando a gente está falando de uma dilatação superficial, que é de um sólido, quando a gente está falando de dilatação linear, que é de um sólido, e quando a gente fala de uma dilatação volumétrica, que a gente já está falando mais com relação a líquido. Então nós já vimos que normalmente esse volume aumenta. Então por que o nome dilatação anômala da água? Porque simplesmente na maioria das substâncias, ou seja, na quase que sua totalidade, vai acontecer o aumento de volume. Porém, numa determinada temperatura de 0 a 4 graus Celsius, nós vamos ter essa dilatação diferente, ou seja, um pouco diferente das outras. Como assim diferente, Vandos? Pois é, entre 0 e 4 graus Celsius ocorre uma diminuição do volume da água, tá? Então, ela vai acontecer, tá? E o que vai acontecer com relação... O que isso vai mudar, Vantos? Vai mudar em muita coisa, tá? Quando você tem essa diminuição de volume, pensa o seguinte, né? Nós temos a densidade, nós temos que a densidade nada mais é do que massa sobre o volume. Então, né? Levando em consideração que manteremos a massa, nesse período de 0 a 4 graus Celsius, o que acontece, Vanderson? Diminui o meu volume. Então, se eu mantenho a mesma massa, o que acontece com a minha densidade? A minha densidade aumenta. E se a gente reparar, ó, o nosso volume vem diminuindo. Quando chega exatamente em 4, é o mínimo, né, do volume que ele chega. Então, nesse determinado ponto, tá, em que nós temos a temperatura de 4 graus, na maioria das vezes a gente coloca 4 graus, mas para ser um pouco mais preciso, isso é por volta de 3,98 graus Celsius, só por vias de... eu quero aprender um pouquinho mais. Então, é exatamente isso, por aproximadamente 3,98 é onde ocorre o máximo dessa densidade. Claro que a gente vai colocar aí próximo de 4 graus Celsius, tudo bem, é aceitável, tranquilo. Então, nesse ponto em que nós temos a temperatura de 4 graus Celsius, nós vamos considerar como verdade eterna que nesse ponto a densidade da água é a maior possível. Beleza? Então, prestar atenção que quando nós temos essa mudança de estado sólido para estado líquido, nós temos normalmente um
aumento, né? Um aumento do nosso volume. Porém, a nossa querida água no intervalo de 0 a 4 graus Celsius faz o que, Evandro? Ela diminui. Então, prestem bastante atenção com relação a esse tipo de questão, porque se chegar lá e aparecer para você todas as substâncias passando do estado sólido para o líquido, aumentam, né, o seu volume. Beleza. Legal. Peraí. E a água de 0 a 4 graus Celsius? Prestem atenção. Valeu, rapaziada? Agora, já que a gente já falou o que tinha que falar, já brincou o que tinha que brincar, vamos pro que interessa. Vamos colocar isso na prática. Vamos, como é que a gente vai colocar isso na prática? Simples, a gente vai colocar assim, ó. Exemplo aqui 4. O tanque de gasolina de um automóvel tem uma capacidade de 60 litros e possui um reservatório auxiliar de retorno com um volume de 0,48 litros. Wanderson, o que seria esse reservatório auxiliar de retorno? Tá? Ou seja, se extravasar, esse reservatório consegue guardar esse valor aí de 0,48 litros, tá? Que permanece vazio quando o tanque está completamente cheio. Então o motorista encheu o tanque quando a temperatura era de 20 graus Celsius e deixa o automóvel exposto ao sol. Então, se o automóvel está exposto ao sol, tá? Você tem a dilatação do carro, você tem a dilatação do tanque, porém você também tem a dilatação do líquido, ou seja, da gasolina que está no automóvel. Mas vamos lá. A temperatura máxima que o combustível pode alcançar, desprezando-se a dilatação do tanque. Já viram que eu nem tinha terminado de ler, eu já estava matutando aqui como é que eu ia fazer com relação à dilatação do tanque, né? Não levei nem em consideração do carro, só do tanque. Mas aí ele, por uma bênção de Deus, chegou aqui e falou, ó, desconsidera a dilatação do tanque. Então, se ele pede para eu fazer isso sem a dilatação do tanque, vamos ser felizes. Vamos pensar o seguinte, eu preciso descobrir qual é essa temperatura máxima. Então, para eu descobrir essa temperatura máxima, eu tenho que fazer a seguinte situação, ó. Eu vou ter a minha variação de volume, em que eu tenho o volume inicial vezes o gama, vezes a minha variação de temperatura. E aí, onde é que eu vou encaixar cada coisa aqui, Wanderson? Bom, eu tenho, né, um retorno de 0,48 litros. Então, se vazar, só pode vazar no máximo 0,48 litros. Ah, entendi. Ah, Wanderson, mas se fosse com relação a do tanque também, já não seria com relação a isso aqui, né? Eu falei, não, já mudaria. Já teria que colocar o aparente, eu já teria que colocar o do líquido e do recipiente, no caso seria o tanque. Mas aqui ele pediu para desconsiderar do tanque. Então, se ele pedir para desconsiderar do tanque, a gente vai levar em consideração que eu posso dilatar no máximo 0,48 litros, tá? E qual era o volume inicial, Wanderson? Está lá, os 60 litros que eu completei. O meu, né? Olha lá, gasolina, 2 vezes 10 a menos 4. Ele já me deu o dilatação volumétrico já. Então, já que ele já me deu esse valor, 2 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura. Ou seja, final, que é o que eu quero descobrir, menos inicial, que era 20. Então, 0,48, isso é igual 60 vezes 2, dá 120 vezes 10 a menos 4, temperatura final menos 20. E aí eu vou botar aqui, ó, 48 vezes 10 a menos 2 é igual a 12 vezes 10 a menos 3 é igual a temperatura final menos 20. Passa essa brincadeira para lá dividindo, ó, temperatura final menos 20 é igual a 48 vezes 10 a menos 2 sobre 12 vezes 10 a menos 3. Simplifica, isso dá 4. E aqui vai ficar temperatura final menos 20. É igual a 4, 10 a menos 2, passa para cima 10 ao cubo. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo.
temperatura final menos 20 é igual a 40. Passando esse 20 para lá, temperatura final é 40 mais 20, que é igual a 60 graus Celsius. Pô, Vandos, assim fica molinho, assim fica fácil. Sim, assim fica molinho. Tá? Assim fica molinho. Porém, prestem atenção. Aqui, nesse caso, facilitou muito a vida de vocês, porque ele pediu para desprezar a dilatação do tanque. Tá? Mas, Vandos, quando ele pede para desprezar a dilatação do tanque, pô, então quer dizer que o tanque não se dilatou? Não. Quando ele pede para você desprezar a dilatação do tanque, é que a dilatação do tanque foi tão pequena, entendeu? Foi tão pequena que ele achou melhor não considerar para não dar tanto problema e também não ia fazer tanta diferença assim, tá? Mas não pensa nisso não. Se ele falou que a dilatação do tanque era para desconsiderar, desconsidera e vai ser feliz. Beleza? Vamos para a próxima. Para fechar nossa chave de ouro, vamos lá. O dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível por volta da meio-dia, 12 horas, quando a temperatura estava por volta de 35 graus. Ao cair da tarde, uma massa polar estava vindo do sul, baixou a temperatura para 15. Ih, Vandos, já sei que quando tem um aumento de temperatura, isso vai me gerar uma dilatação, mas você também já havia falado que quando diminui, há uma contração, né? Exatamente. Tá? E aí permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? Tá? Então vamos pensar o seguinte. Vamos fazer aqui. Quando a gente vai descobrir o prejuízo do dono do posto, a gente vai aplicar aqui a dilatação. Como assim, Vandos? Como assim a dilatação? Pelo seguinte, ele estava com aqueles 4.000 litros ali. Se tivesse mantido a temperatura de 35 graus Celsius, ele teria ainda os 4.000 litros. Porém, né, ia vindo cliente, ia abastecendo, mas ele não estaria com a mesma temperatura. Ou seja, ele está com a mesma temperatura, ele não está tendo nem dilatação, nem contração, e aí ele estaria lá com os 4.000 litros dele para ser vendido. Porém, como ele estava com 35 graus e caiu para 15, o que aconteceu? Houve uma diminuição, né, da quantidade que ele teria, no caso, de combustível para venda. Então, quando a gente quer trabalhar essa parte do prejuízo, a gente está querendo ver, na verdade, quantos litros, né? Quantos litros que esse cara perdeu nesse processo que poderia ter sido vendido. É isso que ele está querendo. Ah, então, beleza. Então, Vandos, é só fazer a dilatação dele e acabou? É só pegar essa contração dele e calcular. Tá? Aqui é mais uma questão de, interpretativa do que cálculo mesmo, que vocês vão ver que é bem mais simples. Tá? Então, ó, variação de volume nada mais é do que volume inicial vezes o meu gama vezes a variação de temperatura. Então, o meu gama ele já até deu ali, ó, falando do combustível. V0, volume inicial era de 4.000, vezes 1 vezes 10 a menos 3, vezes 35, só que era final, então é 15 menos 35. Beleza? Tranquilo? Então é final menos inicial, tá aqui. Calma, vocês já vão entender. Delta V. Delta V vai ser 4 vezes 10 ao cubo, né? Vezes 10 a menos 3, vezes 15 menos 35 dá menos 20. Tá? Então isso aqui simplificou, vai ficar 4 vezes menos 20, e isso dá menos 80 litros. Tá? Ah, Vantos, mas essa dilatação deu menos 80 litros? Sim, deu menos 80 litros. O que isso quer dizer, Wanderson? Isso quer dizer que esse cara perdeu 80 litros. Que esse cara teve um prejuízo de 80 litros. Então, o cara quisesse colocar aqui na questão, por exemplo, quanto é que era o litro da gasolina e perguntasse
quanto que esse cara tomou de prejuízo em valor, em dinheiro, era só você pegar esse valor que ele perdeu, multiplicar pelo valor que ele venderia, né? E aí você chegaria à conclusão de quanto ele tomou de prejuízo em relação a monetário, né? Questão monetária. Beleza? Ah, Wanderson, mas esse menos 80? Na alternativa não tem menos 80, só tem 80, sim. Porque ele está perguntando para você qual foi, né, o prejuízo que ele sofreu. Esse menos 80 é para dizer que você teve uma contração de 80. Então, na verdade, ele teve um prejuízo de 80 litros. Ele perdeu 80 litros. Então, o módulo disso é 80 litros. Valeu, valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado. Eu poderia muito bem ter colocado essa matéria junto no dia de linear, né, e superficial, mas preferi colocar um pouco depois para vocês tivessem mais tempo para fazer todos os exercícios relacionados a linear, a superficial e agora para terminar volumétrico. Valeu? Então agora com isso finalizamos a nossa apostila 1. Vamos para a nossa revisãozinha da nossa querida UERJ. Vamos fazer algumas revisões bem legais de algumas matérias. E vamos lá, falta pouco, tá chegando a prova e o A tá aí, o A tá na nossa mão, entendeu? É só a gente continuar nessa pegada que o A tá garantido. Valeu, meus queridos, tenham todos uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, que seja, e Wakanda Forever.